Eu sempre tive muita curiosidade de conhecer os romances da escritora Joyce Carol Oates. Ela é muito elogiada, sempre está cotada para vencer o Prêmio Nobel. A crítica gosta muito dela. Ela tem um público muito grande nos Estados Unidos. E aí eu resolvi ler este romance de 2015, O Mulher de Barro. Em suas mais de 500 páginas, eu vivi uma montanha-russa entre altos e baixos nesse livro. E a gente vai falar sobre ele logo depois da vinheta. Se liga aí. Bom, você chegou agora aqui no Seleção Literária, eu vou pedindo para você se inscrever e conhecer nosso trabalho, conhecer nossos vídeos, conheça nosso programa de membros do Clube Mais Seleção, tá aparecendo aí para vocês. Todos os meses nós temos sorteios, a gente participa lá do nosso grupo exclusivo para os assinantes no Telegram, então conhece, tá aqui o link aqui embaixo para você conhecer mais. Bom, esse livro aqui conta a história dessa protagonista aqui, a M.R. Neukirchen. Esse nome é meio estranho, esse M.R. é Meredith Ruth. Neukirchen é o sobrenome que ela carrega dessa mulher que ela alcança o cargo máximo de uma universidade. Ela se torna presidente de uma prestigiada universidade norte-americana. Seria o equivalente aqui a uma reitoria, né, aqui no Brasil. E ela que vive com uma agenda sempre bastante cheia, tem ali um corpo administrativo para cuidar dessa sua agenda. Ela está a caminho de um desses eventos, de um congresso, de um evento, do seu trâmite normal, do seu dia a dia. E enquanto ela está se dirigindo a esse evento, ela acaba desviando a rota. Ela tem algumas horas antes do evento, de folga ali, um momento entre chegar no hotel e descansar. Ela acaba desviando a rota e indo para um caminho sozinha, isolada no carro. Ela desvia a rota e fica sem comunicação por algumas horas, já que ela quer visitar alguns lugares conhecidos do seu passado, né? E ela que tem um passado bastante problemático. Ela foi uma criança que sofreu um abandono da mãe, e isso a gente vai conhecendo ao longo da narrativa. Não é um spoiler, porque isso aqui está justamente colocado na sinopse do livro, então não se preocupe. E esse passado que vai invadindo esse momento em que ela está bem sucedida, ele é montado de forma que a gente fica indo e voltando nesses dois tempos dessa protagonista. E na medida que a gente vai acompanhando essas duas narrativas, né, esses dois tempos, a gente vai acompanhando também a estrutura dessa personagem, né, que é uma personagem que a gente conhece como uma mulher forte, poderosa, presidente de uma universidade, e a mulher solitária em conflito que está ainda se debatendo com aquele passado muito traumático que ela viveu. E a intenção da autora é justamente esse, né? Porque esse ser humano que alcançou esse cargo máximo de universidade é o ser humano que foi moldado através desse trauma. Ser humano frio, de dificuldade de relações interpessoais, que acaba sendo o modelo ideal para ocupar esse cargo, né? Porque esse ambiente universitário, esse ambiente acadêmico, ele é bastante conservador, né? São séculos e séculos lá nos Estados Unidos, essas escolas mantendo tradições, mantendo costumes de muitos anos. Então é necessário dentro desse jogo político esse tipo de traquejo frio, vamos dizer assim, né? A pessoa que tem um certo tipo de ambição a engalgar esse estágio dessa função, né? E é como se os seus pares que a elegeram para essa função são todos homens, um ambiente patriarcal, conservador, eles identificassem nisso, nessa personagem, o ponto ideal para ocupar esse cargo. Então é um aspecto interessante também, porque além dela ser aceita e selecionada para esse cargo, ela vira uma espécie também de refém dessa situação, desse sistema. A autora faz referência à situação de inúmeras outras mulheres, né, que se sujeitam a questões profissionais para se moldarem dentro de um ambiente muito masculinizado para conseguir uma carreira bem sucedida, né? Para isso ela é constantemente induzida para fechar os olhos a certas condições em que ela politicamente, ideologicamente rechaça, mas ela é induzida a aceitar certos trâmites, certas negociações,
em prol da sobrevivência, em prol da sua carreira. Então o livro ele traz uma condição psicológica muito forte, muito dramática nesse sentido. Ele é estruturado em cima dos pensamentos da autora, ela está constantemente pensando. Tem um forte apelo psicológico dentro da narrativa. E são os melhores momentos do livro, sem dúvida. Para mim foram os pontos altos que eu citei lá no início do vídeo. Ao mesmo tempo, é quase um paradoxo o que eu acabei de dizer com o que eu vou dizer agora, é que diante do trauma que ela sofreu na infância, que ela faz esse desvio de rota e a gente vai entrando com ela nesse lamaçal, nessa lama, de fato, Mulher de Barro não é à toa, em que ela vai revivendo os acontecimentos do passado, a gente vai percebendo que os traumas desse passado, eles são tão fortes, apesar dela ter sido adotada por uma família que cuidou dela, após o abandono, que garantiu a educação dela, que investiu na educação dela e ela correspondeu a isso. Os traumas vividos, eu fiquei com a sensação constantemente de que os traumas que ela viveu eram abalos tão profundos que eu não conseguia visualizar nessa personagem ela galgando o cargo máximo de uma universidade, por exemplo. Claro que isso não é impossível, isso é perfeitamente normal, mesmo a pessoa vivendo um trauma muito forte, ela consegue depois viver uma vida normal, mas a condição que foi colocada, dramática do ponto de vista da infância dela, me deixou a sensação de que o livro entrou num paradoxo que ele mesmo não consegue sair. Eu fiquei com essa sensação assim, meio estranha, lendo esse livro. É como se, diante de tanto drama, ainda faltasse mais drama a ser desenvolvido no livro. Mas é um drama psicológico muito bem feito, isso não resta dúvidas. Eu gostei muito da forma como a Carol Oates ela vai trazendo os diálogos, o fluxo interno dessa personagem. E claro, né, ela vai colocando narrativas paralelas para poder ir contextualizando e ilustrando essa mulher em drama, né? Ela coloca a dificuldade de relacionamento com outras pessoas, as questões políticas, ela se envolve muito politicamente nessas questões, desse dia a dia de universidade, que é muito próximo da própria Carol Oates, que é uma acadêmica, e ela tem muita base para contextualizar tudo isso. Ela certamente trouxe muito da sua experiência pessoal, de outras pessoas que ela conhece, para essa realidade dessa protagonista. Tem a questão envolvendo a guerra do Iraque, tem a questão envolvendo um aluno com pensamentos muito radicais, em que ela, de uma forma liberal, não do liberal que a gente conhece aqui no Brasil, né, que lá nos Estados Unidos tem uma conotação diferente. Ela tem uma visão liberal, vamos dizer, um pouco mais progressista, vamos dizer assim, né? E esse aluno confronta ela com acusações, então ainda tem o recheio dessas narrativas paralelas. Eu gostei particularmente de quando ela politiza algumas dessas narrativas. Como eu falei, ela pega a guerra do Iraque, ele que estava nascendo no início do primeiro governo Bush, e traz isso como raiz de um radicalismo que foi crescendo dentro da sociedade, num ambiente de universidade, né, um ambiente universitário, em que o debate e o diálogo deveria ser cada vez mais amplo. Ele vai se fechando, né? Ele vai se fechando, e essas narrativas paralelas servem a uma boa ilustração de como a personagem foi sendo criada, né? A gente vai percebendo isso, de como essas dificuldades que ela passou na infância vão retornando, vão lhe trazendo dificuldades no futuro. Mas é como eu falei, há um paradoxo nesse sentido, porque o suspense psicológico, esse drama, ele fica tão exacerbado que você começa a questionar a própria realidade dos fatos, apesar de ser um livro muito realista, né? Com temas muito próximos a gente, né? Patriarcalismo, conservadorismo, política, radicalismo político, ambiente acadêmico.
traz tudo isso à tona. Então eu fiquei com um pouco com essa sensação paradoxal com o livro, essa montanha-russa mesmo. Mas de toda forma, é um bom livro. Eu achei que foi uma boa porta de entrada para conhecer essa escritora, que gosta de escrever uns calhamaços, né? Esse livro tem umas 500 páginas, tem outro dela aqui também que deve ter umas trocentas páginas. Eu vou voltar a ler outros livros dessa escritora, tem mais de 40 publicações, entre ensaios, romances, contos. Tem alguma coisa dela publicada aqui no Brasil, mas obviamente não tem em sua completude, né? Alguns dos livros dela saem pela editora Alfaguara e alguns outros pela editora Globo. Mas enfim, quero conversar agora com vocês sobre Joyce Carol Oates, Mulher de Barro, esse livro de 2015. Deixa aqui nos comentários o que é que você conhece dessa autora, se não conhece, quer conhecer. Aproveita para conhecer o nosso Clube Mais Seleção, tá aparecendo aí todos os benefícios para você, tá aparecendo os livros que nós vamos sortear no comecinho do próximo mês de junho, até primeira sexta-feira, primeiro sábado de junho. Então você se tornando membro, você começa a participar dos sorteios desses livros. Acompanhe nosso conteúdo, se inscreve no canal e é isso aí. Valeu!